Ela é advogada formada pela UFRJ e tem 2 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas, Direito da Tecnologia e Direito da Economia e Empresas. Atua na gestão de carreiras artísticas e presta consultoria a empresas do ramo do entretenimento, música, cinema e teatro. Priscila Crespo, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. E como é que foi a tua escolha pela especialidade no direito autoral da propriedade intelectual? Por acaso. Eu era uma advogada totalmente tradicionalista do mundo de audiências cíveis e contenciosos. E um colega de faculdade me ligou e falou: olha, eu assumi uma gerência na Sony Music e vem trabalhar comigo. E eu falei, tá, vamos, né? Fazer o quê? Civil? Trabalhista? Não, a gente vai trabalhar com direito autoral. Eu falei, E é uma especialidade? Eu falei, o que é isso? Porque a gente não tinha isso na faculdade. E ele falou assim, a gente vai aprender junto. E foi assim que a gente começou. E assim, foi uma experiência muito enriquecedora, porque no momento que eu conheci o que se tratava de direitos, de propriedade intelectual, principalmente dentro do universo de uma gravadora, isso me abriu um leque que eu não conhecia, porque eu podia ser advogada, fazendo o meu trabalho de advogada, mas cada dia era um dia diferente, porque cada dia eram assuntos diferentes, várias contratações, então foi muito interessante e, assim, desde então nunca mais saí. Estou mais de 15 anos na área de entretenimento, direito autoral e propriedade intelectual. Priscila, há ainda um divórcio entre o artista, com toda a sua típica criatividade, e as empresas que têm protocolos de atuação e normas? Ainda há essa dificuldade de contato, parecendo que falam línguas diferentes? Não. Olha, está mudando muito, Marcos. Mesmo o iniciante, mesmo aquele artista iniciante, ele já está vindo com uma ideia diferenciada do papel dele enquanto artista. Ele, enquanto artista, ele não é apenas o artista e só vai criar. Ele procura estar... ou ele procura ter vamos dizer assim, a própria ação dele próprio, tomando as rédeas da carreira, ou ele ter pessoas que possam ajudá-lo. Então, ele tem muita a percepção de que aquilo é um negócio, que aquilo é para ele ganhar dinheiro também. Não é só viver de arte. Existe o viver de arte, o artista será sempre artista, ele terá sempre aquela concepção artística, mas hoje ele consegue... Está mudando muito. Ainda tem, claro, tem os idealistas e tal, mas ele consegue perceber que ele tem que trabalhar em conjunto com esses departamentos de marketing e que a gente realmente precisa de patrocínios, a grande maioria, para você fazer projetos, não só da área de música, como principalmente na área de audiovisual, você precisa de patrocínio. Então, as coisas começaram a mudar um pouco. Aquele artista totalmente rebelde, abnegado, que não se preocupava muito em guardar dinheiro, isso aí está mudando muito. Principalmente esses novos artistas que estão surgindo. Ainda existem situações que nós vimos no passado em que, nas entrelinhas de um contrato, havia algo desfavorável ao artista? Ainda existe, principalmente quando o artista é iniciante, né? Quando o artista é iniciante, ele está naquele afã realmente de ser reconhecido. Por mais que ele tenha a percepção de que ele vai ganhar dinheiro, que aquilo é a vida dele, que ele vai viver de arte, que ele quer viver de arte, né? Ele às vezes ele tem oportunidades e aquela oportunidade ele acha que é a única. Então ele assina um contrato, muitos até realmente nem discutem, assinam contratos que não são favoráveis. E aí o que acontece? Se nada acontecer com ele, não há problema. Estamos namorando. Agora, no momento que ele passa a fazer sucesso e que ele começa a perceber que não está sendo muito bom para ele, aí começam os divórcios. Né? E aí tem os casos... Aí vira o caos. Vira o caos e viram ações, muitas vezes milionárias,
né? E nem sempre o artista tem a sorte de ter um bom profissional assessorando, e aí nem sempre ganha, entendeu? Mas hoje está bem diferente, eles estão mais ligados. Assim, eu acho que hoje, com toda a informação que a gente tem, e com tudo que acontece, você tem internet o tempo inteiro te falando qualquer coisa, qualquer pesquisa que você fizer, você vai pesquisar sobre qualquer assunto, mesmo o professor Google, né, aquela coisa. Eu acho que eles estão mais cautelosos, mas ainda assim, existe sim, assina sim, principalmente se ele está em início de carreira ou numa situação que ele precisa. No ambiente atual de tecnologia da informação e internet, criou-se uma cultura de gratuidade. Como é que fica a relação entre os custos que o artista tem para produzir o seu trabalho e de manutenção e essa ideia de gratuidade? Na verdade, a internet criou-se o conceito de que a internet era a terra de ninguém, ou seja, que tudo que se jogava na internet não era de ninguém. Mas no Brasil, especificamente no nosso país, o nosso direito, ele segue o direito francês. Então, o direito autoral aqui ele é muito restritivo. Então, tudo depende de autorização do artista. Então, já começam os conflitos, né? O artista tem suas músicas disponibilizadas em determinadas plataformas, e se não está autorizado, hoje você, inclusive, se você coloca uma música e não tem autorização, mesmo esses videozinhos domésticos que você faz, que você bota uma música de fundo, vem um aviso. Olha, esse vídeo está parcialmente silenciado porque esta música tem direitos autorais que precisam ser protegidos. Então, o que acontece hoje? Essa questão, tudo é muito de graça. Não é. A grande luta do artista hoje é ele regularizar a sua remuneração. Porque hoje mesmo eu li uma matéria em que as gravadoras, no geral, ganharam milhões, eu não sei te dizer agora certo em números, de valores, porque eu li muito en passant, vindo para cá, e eles ganharam, assim, sei lá, 80% fica para a gravadora e os 20% desses streamings não fica para o artista. Então, o artista, que é o grande, vamos dizer assim, se existe a venda, é porque existe o artista. Claro. E ele fica com absolutamente muito pouco. Então, isso é uma tendência e eu acredito que o caminho é esse. De chegar a um consenso em que você não perca o ambiente das redes, né, e a grandiosidade de você ter acesso a milhares de pessoas, mas aquele artista ser remunerado, e bem remunerado, porque hoje está sendo mal remunerado. Priscila, você tem livros publicados. Fala um pouquinho da motivação para produzi-los. Esses livros, eles foram publicados de um grupo de amigos advogados da área de direito autoral e propriedade intelectual, que a gente se reuniu e falou, vamos fazer livros. O primeiro foi um livro para produtores, para leigos, que foi o Manual do Direito do Entretenimento. Esse Manual do Direito do Entretenimento, ele é um livro em coautoria com vários advogados, autoralistas ou de propriedade intelectual, cada um falando sobre um assunto. Porque ali era uma historinha, o Caruso fez os desenhos, ficou lindo. Era uma historinha de uma pessoa que queria montar uma peça de teatro e como é que era aquilo? Como é que estava envolvido, né, naquilo? E aí cada um foi falando de um assunto específico. O meu foi música, porque eu venho da música, falando da música, porque precisa autorizar, etc. E tal. E aí o segundo foi justamente sobre as polêmicas da internet, né? Com o que a gente estava encontrando naquele ambiente digital, que havia muita polêmica, né? Que era o segundo livro, que também foi em coautoria com os mesmos. Foi uma experiência muito legal, porque a gente se reunia, a gente falava sobre assuntos específicos, a gente chegou... E aí a gente começou a perceber o interesse de pessoas que nunca trabalharam na área, ou mesmo os leigos, querendo entender o que era aquilo, né? O que é o direito autoral, o que é o direito conexo, o que é propriedade intelectual, como é que é um projeto incentivado ou não é incentivado.
Isso foi muito legal pra gente. Você trabalhou em grandes empresas, né, da indústria cultural, da chamada indústria cultural. Mas também você já foi contratada pela pessoa física do artista? Muito. Eu trabalho muito para artista pessoa física. Né? Quando eu saí da Sony, e o meu primeiro cliente foi uma pessoa física, né? Foi um artista. E eu trabalhei e é muito legal, porque você tem a oportunidade de não só aconselhá-lo, porque o jurídico de direito de propriedade intelectual, principalmente o meu perfil, ele é um perfil muito consultivo, né? Então eu sentava com o artista, a gente via as oportunidades, a gente pensava juntos, eu dava as minhas opiniões, eu mesmo orientava nos contratos, dizia, olha, vai por aqui, não vai por aqui, monta a tua empresa, não edita, enfim, dava aqueles conselhos. E é muito bom trabalhar com pessoa física também. E você ocupou o cargo de Head do Departamento de Clearance da Olimpíada e Paralimpíada. Como foi essa experiência? Foi muito legal, sim, porque foi do nada também. As coisas acontecem muito assim. Um amigo indicou, que trabalhou comigo, eu fui, era março, a primeira cerimônia olímpica era 5 de agosto. E aí eu fui trabalhar numa empresa que era metade brasileira, metade italiana, que foi quem ganhou a concorrência para fazer as cerimônias. E lá você estava trabalhando no maior evento do mundo, que era as Olimpíadas. Então você tinha que ter todo um cuidado dos direitos que estariam envolvidos naquelas cerimônias, porque cada cerimônia tinha uma história. A primeira da abertura era uma homenagem a Tom Jobim. E a Garota de Ipanema e tudo que envolvia, e tinha Niemeyer. Então, todas essas personalidades, a gente tinha que... O meu papel era olhar, analisar e dizer, olha, aqui a gente tem música, a gente tem que liberar, a gente tem que fazer acordos. E foi muito bacana, eu tive uma parceria muito bacana com a UBEM, que é a União Brasileira das Editoras. Eles entenderam que para a gente fazer isso precisava fazer um acordo. Então, porque a gente queria realmente que tudo fosse perfeito, que todo mundo recebesse. Mas aí tinha os delírios. Olimpíada, vou ficar rico. Né? Muito dinheiro envolvido. E não era isso. Então, o meu trabalho foi analisar, fazer um raio-x dos direitos envolvidos. Eu tinha uma equipe, montei uma equipe, e a partir daí a gente fazia as liberações, não só de música, mas de imagem, de conceitos, de esculturas. Um universo sem fim de propriedade material, né? Se você pode usar o boneco de barro ou não pode, se isso pertence a alguém. Então, foi muito rico. Foi muito bacana. Eu ouvi no colega seu, outro dia, eu ouvi a seguinte expressão. Pense assim, né? Falando em Brasil, né? Porque a legislação é bem diferente do anglo-saxão e do direito romano, né? Nós seguimos essa linha do direito romano. Ele dizia assim, pense no direito autoral como um grande não. Sim, é sempre não. É isso mesmo? É sempre não. O direito autoral, eu digo, você tem que pensar sempre restritivamente. Está escrito que pode? Pode. Não está escrito que pode? Não pode. Tenha cautela. Tá. Né? E se não tiver autorização, não pode mesmo. E aí a gente tem o direito autoral e o direito, por exemplo, anda muito junto, que é o direito de imagem, que esse é o baba baby para advogado, né? Porque esse é direito personalíssimo, total. Então, a pessoa pode dizer, a minha imagem, eu sou um Zé ninguém, mas a minha imagem, ela não tem, né? É minha. É minha. E aí eu peço o que quiser. Então, essa área é uma área muito... É o que eu falo, você não vivencia a mesma coisa todos os dias. Não tem tédio. Não tem tédio. E agora, caminhando para a última pergunta, Priscila, de tudo que nós conversamos, como é que você vê o futuro da criação artística? Mas as gravadoras, do meu tempo de gravadora, essa gravadora não existe mais. Né? O artista hoje, ele tem muito que estar antenado às novas mídias, às novas criações, às novas plataformas. Ele tem que estar se reinventando.
Porque assim, talento muitos têm. Agora, se esses vão acontecer ou não, depende da forma como encaminha a sua carreira, de que forma que essa carreira está encaminhada. Então, esse processo criativo, ele é uma constante, ele está sempre em ebulição, mas ele está sempre misturado com novas tecnologias, com novos suportes, com novos formatos. Tudo muda muito. Então, dizer como que é esse processo, eu acho que ele é um processo que vai continuar crescendo, cada hora vai surgir algo novo a nível artístico, a nível autoral e a própria misturando tudo dentro das possibilidades tecnológicas, porque isso é uma realidade, isso não volta. Hoje em dia o conteúdo é você quem faz, é você que é o seu conteúdo. O seu conteúdo você não quer mais, você não aceita mais aquele set list de um rádio, você não aceita mais o canal de televisão que te dá aquela programação. Você, hoje, como consumidor, você sabe o que você quer. Ou pelo menos é direcionado pelas redes a ir para as suas preferências. E então, hoje o consumidor final ele está muito mais exigente, ele sabe o que ele quer, uma molecada que sabe tudo de tecnologia, então ele percebe, né? Mas e a questão da remuneração do artista? É a grande briga. É a questão da gratuidade. É a grande briga. A internet não é terra de ninguém. A internet, ela é maravilhosa, mas existem direitos e esses direitos precisam ser respeitados. Hoje está bem melhor, né? Você tem Spotify, você tem várias, você tem o Spotify, você tem Alta-fonte, você tem milhões de possibilidades de seu produto estar sendo visto por várias pessoas através de uma boa plataforma. E isso cada dia mais está mais regularizado. Ainda não é o ideal. O artista ele não ganha, sinceramente, eu acho que ele ganha muito pouco para o que ele deveria ganhar, mas é uma realidade, né? Hoje em dia o CD físico, né, é igual livro. Assim, as pessoas gostam de pegar, de ver os encartes, elas gostam de ter. Era igual o disco. Por que está havendo um revival do disco de vinil? Porque o disco de vinil não era só o disco que era um prazer ouvir. Todo o prazer de você abrir aquela contracapa, de você ver tudo, você ver a arte, pulse. Eu digo que para mim assim, é maravilhoso aquele trabalho todo que era feito. Então é uma obra de arte, né? É um trabalho, é uma obra de arte. Tem muita gente envolvida, inclusive. Tem muita gente envolvida. Então, as pessoas ainda sentem essa necessidade do toque. Mas a grande verdade é que a molecada bota tudo no ouvido e a gente também, né? Bota lá, você tá lá ouvindo, você quer fazer o seu set list, você quer fazer seu rádio. Você faz o seu rádio. Você ouve do brega ao rock, do rock ao romântico, do romântico ao tango, dependendo do seu estado de espírito. Porque música é sentimento, né? Nada mais do que isso.